Dica do cartório Joana Malheiros agora no programa Voz do Trabalhador. Joana, boa tarde. O que nós vamos falar hoje aqui na Dica do Cartório? Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos os ouvintes. Nós iremos dar continuidade no tema casamento, união estável, mas com ênfase na questão da separação de fato. A importância deste ato também ser formalizado. Quais são os primeiros detalhes? Às vezes, a convivência, ela não é harmônica, ela começa a gerar conflitos entre o casal. E tanto pode ser uma família formada através do casamento ou uma família formada através da união estável. Os conflitos surgem e muitas vezes as pessoas não conseguem retomar aquela situação harmônica e começam a pender para uma separação de fato e evoluir para um divórcio. Mas antes de chegarem à conclusão de se divorciarem, é importante tomar algumas precauções. E uma delas é a separação de fato ser formalizada. A separação de fato nada mais é de que o casal deixar de conviver sob o mesmo teto. Rompe-se o dever de coabitação, cessam-se as responsabilidades de um cônjuge ou companheiro em relação ao outro. O dever de mútua assistência, o dever de fidelidade. E principalmente as pessoas não mais verão aquele casal como se casados eles fossem. Por isso, de fato. Por isso, de fato. Bom. E agora partir para outra etapa, que é a documentação do momento, né? Exato. E essa declaração da separação de fato, ela pode ser instrumentalizada num tabelionato de notas de qualquer cidade. E é importante que as pessoas o façam de maneira formal, em virtude dos efeitos que decorrem desta separação de fato, que rompe-se o dever de coabitação, rompe-se as responsabilidades de um cônjuge para com o outro, rompe-se também o estado condominial dos bens e também das dívidas. Todo esse processo ele ocorre, acontece aqui no cartório ou fora, o tabelionato de notas que ou não? A declaração da separação de fato, em virtude dos efeitos que produzem, ela precisa ser formalizada e a maneira ideal que a gente visualiza é de forma pública, se dirigir a um tabelionato de notas de qualquer cidade e fazer essa escritura pública declaratória de separação de fato, para firmar a data a partir da qual as pessoas, então o casal, tanto em união estável ou no formato família através do casamento, resolveram então se separarem de fato. Não é a separação judicial, é a separação de fato para evoluírem a um possível divórcio ou não. Essa é a separação de fato. Existe outra? Nós temos o divórcio e existia a separação judicial, mas com a emenda constitucional 66/2010 já há um entendimento que a separação judicial deixou de existir. E mais, está vindo a alteração da resolução 35 do CNJ para fins de deixar claro e evidente que a separação judicial não mais existe. Tanto que a resolução 35 do CNJ, que está sendo reformulada, melhor dizendo, ela traz a figura
da separação de fato com muita ênfase, justamente para que as pessoas possam, através de uma forma pública, fazer este ato, a escritura pública declaratória de separação de fato. E quanto à publicização do ato? Por enquanto, como a resolução está em fase de reformulação, ela não foi publicada ainda para fins de ter validade todos os aspectos que estão sendo trabalhados. Não é só a questão da separação de fato, nós vamos ter muitas outras novidades, como o divórcio sendo feito no extrajudicial com filhos menores, o inventário também sendo realizado nos tabelionatos de notas com filhos menores e incapazes. O testamento também poderá ser aberto, registrado, cumprido, e o inventário, a partilha, ser realizada no tabelionato de notas. Então, são várias modificações que estão vindo nesta resolução que está sendo reformulada, mas uma delas eu achei por demais interessante, uma vez que ela reflete muito no registro civil, a questão da escritura pública declaratória de separação de fato, lógico, de forma consensual, porque traz muito benefícios para o casal, no sentido de findar os deveres de coabitação, os deveres de fidelidade e mútua assistência entre o casal. E firma a data para fins de que o regime de bens também ele se extingue com referência àquele período que vai continuar existindo, onde as pessoas ainda não fizeram a sua formalização da dissolução do vínculo através do divórcio. Então, isso é muito importante, porque pode acontecer que as pessoas, o casal, continue a adquirir bens e, a depender do regime, esse bem poderia vir a comunicar. Se o casal faz escritura pública declaratória de separação de fato, já começa a colocar fim ao regime de bens. A separação de fato coloca fim ao regime de bens daquele casamento ou da união estável. E dá uma data referência, né? Isso Nós temos uma data, mesmo que tu faça a publicação ou publicidade depois, já temos uma marca, é aquela data. Exato. Marca a extinção de muitos direitos e obrigações de um cônjuge ou companheiro em relação ao outro e também marca o fim da comunhão plena de vida entre o casal. O posicionamento do cartório nesses atos aí, Joana? Nós sempre orientamos as pessoas que procurem fazer seus instrumentos de acordo com a sua vontade, a autonomia da vontade, e de forma pública. E por que eu trouxe esta questão? Porque justamente dias atrás eu conversando informalmente com uma pessoa e eu perguntei daí como está a sua esposa. E a pessoa me respondeu, ela saiu de casa. E há quanto tempo faz isso? Já fazem 3 meses. E vocês não vão fazer nenhuma formalização? Qual a atitude em relação a esta saída de casa? Então, o que aconteceu? Que a pessoa simplesmente resolveu não mais conviver com o seu cônjuge, mas não fizeram nenhum papel. E é importante fazer o papel para fins justamente de marcar a extinção do regime de bens, dos direitos, deveres e obrigações de um cônjuge para com o outro. Então, por isso que nós trouxemos essa fala hoje aqui sobre a importância de formalizar de forma pública a separação de fato daquele casal, tanto venham eles ser cônjuges
casamento ou conviventes, companheiros, união estável. Por isso que nós estamos aqui enfatizando esta situação que está vindo aí, como falamos, na resolução do CNJ. E depois as pessoas vão poder fazer a averbação à margem do termo de casamento e da mesma forma poderão levar para a averbação no registro de imóveis. Por enquanto, a orientação que se tem é, se as pessoas estão nessa situação, o que elas podem fazer é formalizar a escritura. A averbação, ela será feita posteriormente, assim que for publicada a nova resolução com as alterações. Joana, para finalizar, qual é o recado final? Se alguém ficou com alguma dúvida, procure o cartório, que a nossa equipe estará à disposição para melhor esclarecê-las. E também gostaria de mandar um forte abraço a todos os ouvintes, em especial para o bairro Ipiranga, que nós estivemos nesta semana conversando com o grupo Sol Nascente, referente justamente, Paulo, a questões familiares, a envolver divórcio, a envolver união estável, a envolver direito real de habitação, a envolver essas relações afetivas e com formalização. E também fazendo com que as pessoas passem a dar um maior valor para a documentação, a sua documentação civil. Então, nós queremos agradecer sempre a acolhida que recebemos nos lugares por onde passamos e dizer que nós estamos sempre à disposição. Obrigado, Joana. Então, uma boa semana. Sábado nós temos de novo mais informações. Muito obrigada e um forte abraço a todos que nos acompanham. Dica do cartório Joana Malheiros aqui no programa Voz do Trabalhador.